A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, em Formosa, Goiás. Agradeço a nossa liderança pela oportunidade de poder comentar parte da carta aos Hebreus, que é realmente uma carta especial e maravilhosa. Nós iremos hoje, meus irmãos, estudarmos o capítulo 8. Se você não leu, leia. Nós temos aqui mensagens especiais que realmente fortalecerão o nosso coração na fé em Jesus Cristo. Antes de tudo, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que essa carta ela foi escrita com a finalidade de animar os cristãos hebreus, de consolar estes irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam enfrentando grandes problemas após a sua conversão ao cristianismo. Seus piores inimigos, infelizmente, eram os próprios hebreus não convertidos, porque estes judeus, eles consideravam a nova fé como uma espécie, irmãos, de blasfêmia. Era como se fosse um insulto a Deus. E na visão desses judeus, o crescimento do cristianismo estava se alastrando como uma praga. E o temor que eles tinham era até mesmo de trazer uma espécie de extinção do judaísmo. E essa seita, na visão deles, ela tinha que ser parada de qualquer jeito. Ela tinha que realmente acabar, tinha que ter um ponto final. E esses judeus tentaram intimidar os cristãos de todas as formas possíveis. Eles, além de trazer grandes restrições sociais, eles levaram muitos hebreus cristãos a prisões e, às vezes, até mesmo ao assassinato. Tudo isso em nome de um zelo pela lei de Moisés. É claro que essa perseguição ela causou uma grande dor e sofrimento aos hebreus cristãos. E muitos desses convertidos estavam quase que abandonando a fé em Jesus Cristo, por causa do medo dos outros hebreus não convertidos. E nós veremos isso claramente explicado pelo escritor aqui no capítulo 10, a partir do versículo 32. E diante de um momento tão difícil, tão conturbado, tão complicado na vida dos hebreus cristãos, é claro que não seria qualquer argumento superficial que os levaria a enfrentar todas essas provações, ao invés de voltarem, a uma vida tranquila, como eles tinham anteriormente, quando eles viviam no judaísmo. Até porque nós temos que entender também que os hebreus eles eram grandes conhecedores das Escrituras Sagradas. Então, somente, irmãos, argumentos profundos, argumentos vindos de uma revelação divina, somente alguém muito bem instruído pelo Espírito Santo de Deus poderia convencê-los a suportar aquelas aflições para permanecerem crendo em Jesus Cristo. E exatamente o que o escritor ele faz. Ele mostra uma interpretação extraordinária do Velho Testamento. Ele vai mostrar que todas as coisas que foram escritas, elas apontavam para Jesus como Cristo, o enviado de Deus. E é claro, irmãos, que a função de Jesus Cristo, inclusive apresentada aqui pelo escritor, ela é maior do que tudo que havia sido apresentado na Antiga Aliança. Por essa razão, este escritor ele vai fazer aqui muitas comparações entre aquela antiga aliança e esta nova aliança, feita através de Jesus Cristo. E esse é o ponto principal que nós queremos trazer aqui no capítulo 8. É ver os benefícios dessa nova aliança. O que os cristãos estavam vivendo, desfrutando nesta nova aliança a partir da fé em Jesus Cristo. Uma aliança infinitamente superior. Uma aliança, irmãos, realmente incomparavelmente maior do que aquela aliança apresentada na figura do profeta Moisés. Bem, meus irmãos, no primeiro argumento, o escritor vai apresentar uma diferença até gritante que nós temos entre o sacerdote da nova aliança e o sacerdote da antiga aliança. Na antiga aliança, esses sacerdotes, que eram os intermediários entre Deus e o povo, eles eram homens falhos, homens pecadores, homens limitados, que ofereciam seus sacrifícios, inclusive tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos. E todo o seu ministério, irmãos, estava reduzido a um santuário terreno, um santuário feito pelas mãos dos homens aqui nessa terra. Mas Cristo, irmãos, olha que diferença. Cristo, ele é um sumo sacerdote, superior a todos aqueles sacerdotes da antiga aliança. Pois este sacerdote que nós temos, irmãos, hoje no Evangelho, ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E é lá que ele ministra em nosso favor, no verdadeiro santuário e tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. É lá no céu, irmãos, que ele intercede por nós. É lá no céu, irmãos, que ele cumpre a sua função de advogado. É lá que ele nos defende. É lá, irmãos, que ele intercede por nós. Agora pense comigo.
se nós hoje temos um sumo sacerdote que é perfeito, que é santo, que está diante do próprio Deus no céu, como nós poderíamos trocá-lo por sacerdotes humanos e limitados, como eu e você? Como nós poderíamos, irmãos, voltar a ter sacerdotes humanos que tinham acesso muito limitado a Deus, como eram os sacerdotes da antiga aliança escrita por Moisés? É óbvio que aquela perseguição, ela tinha, irmãos, uma finalidade maligna na vida daqueles hebreus convertidos. Era levá-los a viver um retrocesso terrível nas suas vidas. Agora, nós temos que entender também que o real objetivo de toda a lei, ele foi muito bem explicado pelo escritor dessa carta. Ele nos mostra, irmãos, que a finalidade da lei realmente era nos levar a Cristo. Meus irmãos, todas aquelas coisas terrenas que estavam no Velho Testamento, elas apontavam para as realidades espirituais que nós vivemos hoje no cristianismo. E é exatamente por essa razão, meus irmãos, o escritor explica que Deus ele não permitiu que Moisés fizesse o tabernáculo como ele bem quisesse, mas o Senhor deu ao profeta, lá no Monte Sinai, o modelo exato daquele santuário, com todos os seus detalhes, sabe? E tudo o que havia ali, as liturgias realizadas pelos sacerdotes, os próprios sacerdotes, tudo, meus irmãos, eram apenas uma sombra daquele que está no céu. Tudo ali representava a vinda do Cristo. E nós sabemos, meus irmãos, que uma sombra é apenas uma projeção de alguma coisa real. E Cristo é a realidade projetada por toda a antiga aliança. E assim como a realidade ela é superior à sombra, também Cristo ele é superior a tudo que o representava no Velho Testamento. Até as suas promessas são promessas superiores àquelas promessas do passado, explica também o nosso escritor. E é aqui que nós entramos, meus irmãos, num segundo argumento importante desse capítulo. O escritor aqui ele vai apresentar, irmãos, vai trazer para nós uma antiga promessa aguardada pelos judeus, uma promessa que ela não podia ser cumprida na velha aliança, mas apenas através de uma nova aliança que Deus faria com a casa de Israel. Essa promessa está registrada no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, no versículo 31 ao 34. E o escritor, ele traz esse texto que diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as inscreverei em seus corações. Sereis o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus irmãos, era exatamente isso que estava se cumprindo no cristianismo. Os hebreus que não haviam se convertido, meus irmãos, eles estavam sofrendo porque fracassavam todas as vezes que tentavam guardar os mandamentos do Senhor. Até porque sua natureza humana, irmãos, era uma natureza pecaminosa, era uma natureza vencida, irmãos, pelas iniquidades, pelos maus desejos. Os seus próprios pensamentos eram pensamentos escravos, irmãos, por todos os desejos mais pervertidos, mais maldosos possíveis, que advêm de uma natureza humana pecaminosa, uma natureza decaída. Já os cristãos que haviam se convertido a Jesus Cristo, que haviam aceitado ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, eles viviam uma vida totalmente diferente. Era uma espécie de novo nascimento, sabe? Eles viviam de fato, irmãos, agora com pleno poder para cumprir a vontade de Deus e para vencer o pecado. Porque a lei, irmãos, a lei agora estava na sua mente. A lei estava agora dentro do seu coração. O seu coração agora, irmãos, era conduzido pela lei de Deus. E isso passou a acontecer porque havia algo diferente na vida desses cristãos. Quando eles aceitaram a Cristo, meus irmãos, eles receberam o Espírito Santo prometido pelo próprio Jesus. E é esse Espírito que leva os cristãos a amarem a lei de Deus. Este Espírito que dá poder aos cristãos para que eles vençam o pecado, para que eles vençam as iniquidades, para que eles digam não à sua natureza pecaminosa. E isso é algo tremendo, meus irmãos.
O Espírito leva os cristãos ao conhecimento do Pai, a uma intimidade com o Pai, a uma proximidade, a um relacionamento profundo com o Pai. Veja só, meus irmãos, nós encontramos aqui uma manifestação tremenda da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus para com Israel. Além dele nos perdoar dos nossos pecados, irmãos, além dele não se lembrar mais das nossas iniquidades, dele nos limpar uma vez por todas dos nossos pecados, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício do Filho amado, do próprio Deus, do Filho unigênito de Deus, ele ainda envia o seu Espírito sobre a vida do homem que crê. E quando ele envia esse Espírito, ele leva esse ser humano a um relacionamento agora íntimo, profundo e tremendo. A um relacionamento, irmãos, que vai se estender na vida após a morte. Ou mesmo quando vier o arrebatamento e nós não precisarmos passar pela morte. Esse relacionamento será grande, será profundo, será eterno com Deus. Habitaremos eternamente com Deus, irmãos. Tudo isso, irmãos, está representado nesta nova aliança que passamos a ter a partir da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, diante de uma aliança tão forte, tão grande, tão superior, não havia outro jeito senão a primeira aliança, irmãos, que era apenas uma sombra, que apenas apontava para uma aliança superior. Com toda certeza, essa aliança seria esquecida, seria cancelada, seria aniquilada. Até porque, meus irmãos, os hebreus, eles quebraram essa aliança. Porque mesmo conhecendo o pecado, mesmo conhecendo, irmãos, a vontade de Deus e os mandamentos do Senhor, eles foram vencidos pelos pecados. E eles, infelizmente, quebraram essa aliança com Deus. Mas essa nova aliança é diferente. Essa nova aliança, Deus nos leva a um relacionamento com Ele sem barreiras, irmãos. E é um momento extraordinário da história que aqueles hebreus estavam vivendo. O maior cumprimento esperado por toda a nação de Israel, eles estavam vivendo naquele momento. Agora pense comigo. Depois de todos esses benefícios, irmãos, apresentados aqui pelo Escritor, desta nova aliança, que eles estavam vivendo através da fé em Jesus Cristo. Depois de todos esses argumentos explicados aqui pelo escritor, como os hebreus abririam mão de tudo isso por causa das momentâneas perseguições que eles estavam vivendo? Ora, meus irmãos, voltar para ao judaísmo, nessa altura do campeonato, depois de conhecer todas essas verdades de Deus manifestadas até eles, seria o mesmo que abandonar a fé no próprio Deus. Seria o mesmo que voltar as costas, irmãos, por todo o amor e misericórdia que estava sendo apresentado por Deus. Seria o mesmo que negar, irmãos, toda esta compaixão de Deus apresentada a eles naquele instante. E com certeza, isso seria, irmãos, uma apostasia terrível para a vida daqueles homens. Então valia a pena eles permanecerem, valia a pena eles suportarem a perseguição, valia a pena eles seguirem firmes na luta, irmãos, por manterem-se firmes, por manterem-se de pé, porque os benefícios que eles tinham eram muito maiores. Eles viviam um momento extraordinário na história. Agora eles sabiam o que era um novo nascimento. Agora eles sabiam o que era intimidade com Deus. Eles sabiam como, irmãos, se relacionar com Deus, porque eles não estavam mais sozinhos nessa luta. Eles agora tinham o próprio Espírito de Deus, que trazia a lei de Deus em suas mentes e em seus corações, e os guiavam, irmãos, a cumprir a vontade e o desejo de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, que esta mensagem fique no seu coração e que o amor de Deus, ele te faça crescer e vencer todas as lutas e provações que vocês vierem a enfrentar. Que a paz do Senhor esteja com todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus.